Glória a Deus, irmãos. Deixa eu tirar esse negócio aqui que ele... Isso aqui é quase um cabresto pra gente, né? Mas tá bom. Aleluia. Deixa eu me arrumar aqui. Glória a Deus. Agora eu desaprendi, é verdade, porque eu estava aqui, chegava, os irmãos falavam luz, câmera, ação. Aí você começava a falar para a câmera. Né? Agora tem gente, agora eu nem sei nem como fazer direito, mas tá bom. Amém. Mas mesmo assim é bom, né? Glória a Deus. Obrigado pela vida de vocês, obrigado pelos irmãos que vão nos assistir. Eu acho que tá baixo, Rafa. Eu acho. Tá bom? Então tá bom, se tu tá dizendo tá bom, tá bom. Deixa eu só, quando termina a ceia ali, eu quero dar um aviso ali, ó. Olha o Rodolfo. Você tá filmando o Rodolfo ali, que ele tá pegando a... Essa semana ele não quis aparecer, ele ficou ali atrás. Olha como ele arruma a mesa, ó. Olha a destreza. Glória a Deus. Deixa eu pegar o texto aqui. Quantos irmãos arrumam? E é sério mesmo, a gente fica pensando assim a respeito nesses dias. A gente tem visto, e eu até falei que viriam poucas pessoas, e é comum, é o que tem acontecido na grande parte das igrejas ou dos salões. Eu que estou surdo, eu não estou ouvindo. E a gente consegue, e também não tem pressa para isso, né? Não estamos com pressa para com esse avolumamento de pessoas, não. Mas ontem eu estava revendo, e até procurei agora aqui se eu tinha ainda escrito. Esse ano nós começamos um ano interessante com algumas direções de palavra bem fora de um contexto daquilo que nós vínhamos. A primeira atividade de estudo que nós fizemos nesse ano foi sobre o quê? Escatologia. Segunda semana no mês de janeiro já estudamos sobre escatologia. E chegamos no mês de fevereiro, agora fazem 2 meses que nós estávamos sem culto presencial. Ia fazer hoje 2 meses sem culto. Então nós estamos maio, abril, lá no fevereiro a gente tem uma mensagem, uma palavra aqui, eu achei ela aqui agora, que nós falávamos sobre uma síndrome que é comum, falando de forma... no corpo, fugiu a palavra, eu ia falar tão bonitinho agora, fugiu a palavra, de forma biológica, inata, que é a síndrome reptiliana, né? Não sei se os irmãos lembram que eu falei sobre esse nome feio aqui na igreja. E é a síndrome reptiliana, que é uma glândula que tem abaixo do córtex cerebral, que chama glândula reptiliana, que ela produz um hormônio que produz sensações e sentimentos, de autoproteção e autopreservação. E olhando aqui, agora eu lembrando disso, essa semana na verdade eu lembrei bastante dela, e achei ela agora ali, procurando no meu celular, esse sentimento, essa realidade que desperta em nós, é algo que nesses dias tem sido muito aflorado, porque nós queremos nos preservar. A prova disso, ainda que eu estou observando muitas coisas, é que eu queria, por exemplo, de nós aqui, qual foi de nós, todos vieram, louvado seja Deus, mas é o pessoal que vai nos ouvir, que deixou de trabalhar um dia que sequer por motivo seja de pandemia, de medo de alguma coisa. Ninguém. Daqueles que puderam trabalhar, pararam por vários motivos, mas dizer que obedeceram a regra, nós ainda somos agraciados por Deus, porque, como disse um pastor lá em São Paulo, o pastor Rodrigo, que provavelmente ele vai lembrar o dia que ele me falou, porque ele ouve todas as lives. Ele disse assim: pastor, eu vejo a mão de Deus, como a mão de Deus como uma nuvem sobre o estado do Mato Grosso, e principalmente como a cidade de Primavera do Leste. E a gente vê isso acontecendo mesmo, em todos os lugares. É como se Deus tivesse uma mão de proteção sobre nossas casas, nossas famílias, nossa cidade,
quem olha Primavera do Leste, entra na cidade de Primavera do Leste e passar em qualquer outro lugar de Caldas, vai dizer que aqui não é Brasil. Primeiro que tem obra para tudo que é lugar na cidade. Onde você passa tem uma obra, tem uma construção, tem uma casa nova, tem algo sendo feito. E todo mundo está trabalhando. Está difícil? Tá. Mas está todo mundo trabalhando. E é muito interessante isso. Mas olhando de uma forma geral, até porque nós sabemos que hoje nós temos uma 99% de convicção que o intuito desse tempo é gerar o quê? É gerar medo no coração das pessoas, né? É gerar um pavor no coração das pessoas. É implantar um pavor e um medo tão grande que as pessoas não consigam fazer mais nada. Prova disso que a gente observa, não é só aqui. Aqui eu sei que os irmãos aqui têm um convívio quase que diário. As igrejas que não tinham convívio com pessoas, as congregações que não tinham convívio, elas vão padecer um pouco mais do que aquelas que conviviam mais. Eu vi semana passada igrejas aqui na cidade que tinham um grupo, a não ser os religiosos, né? Aqueles que olham o ambiente da igreja como um ambiente da salvação, né? Quando o romanismo ainda impera nos nossos corações, ao ponto de que se eu não for na igreja eu não vou ser abençoado. E tirando esses, aqueles que têm uma consciência um pouquinho mais apurada do evangelho, eles estão com muito medo, mas ninguém deixou de trabalhar, ninguém deixou de fazer nada. Você vai nos mercados, os mercados estão cheios, você vai nos bares, os bares estão cheios, você vai em qualquer lugar, está cheio. E você observa a igreja com uma resposta bem menos positiva do que qualquer lugar de comércio ou de entretenimento. Por quê? Porque o medo se instaurou, no coração da vida da maioria das pessoas, e com medo as pessoas não conseguem ter fé. Então agora, até para a gente começar, eu queria que eu pedi para colocar as cadeiras assim, né? O Amarildo, chegou o Amarildo, o nosso fiscal, ele veio fiscalizar o culto aqui hoje, né? Aleluia. Eu coloquei os cultos assim, até porque nós conversamos essa semana. Por que a gente colocou mais perto? Vocês estão dormindo em cama separada? Não? Você pensou para falar, ela respondeu rapidão. Dorme junto, come junto, aí chega no culto, marido e mulher tem que sentar separado. Não tem lógica. Agora sim, os outros sim, não precisa não ter contato. Mas marido e mulher, irmão, só se o Covid pegou sua cama lá e você não está se deitando junto, né? Amém? Mas eu queria que nós orássemos. Então você que está perto aí, dá a mão para o seu familiar mais presente aí, por favor. E você que está só, que não vai botar a mão em ninguém, levante a sua mão e ore pelos nossos irmãos, ore pela sua casa, erga sua voz aí. Nada melhor que nós começarmos abençoando uns aos outros, né? Abençoando as nossas famílias, aqueles que não conhecem ao Senhor, aqueles que precisam encontrar a salvação que o Senhor conquistou nesses dias. Fale o nome dessas pessoas, abençoe elas no nome de Jesus. Libere uma palavra de conforto, de consolo, uma palavra poderosa. No nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui com o único intuito de bendizer o Senhor, adorar o Senhor. Mas nós não viemos aqui para adorar o Senhor como um lugar específico, que só nesse lugar pode ser adorado o Senhor. Nós viemos aqui porque adoramos o Senhor a semana toda. Reverenciamos o Senhor a semana toda. Lembramos do Teu nome, invocamos o Teu nome a semana toda. Passamos todos os dias, até o dia de ontem, até o dia de hoje, nos alegrando, porque a Tua bondade foi estabelecida sobre as nossas vidas. Porque o Senhor é bom, nós estamos aqui. Porque a Sua misericórdia é real, nós estamos vivos, estamos guardados debaixo da Tua vontade. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. O Senhor tem nos sustentado. Quantas pessoas nós temos ouvido, quantas pessoas nós temos visto que têm entrado num lugar de desesperança, mas o Senhor tem guardado o seu povo como sempre guardou e sempre guardará. Sabemos que o Senhor tem guardado e nos guardará porque há propósito nas nossas vidas. O Senhor nos guardará até que tudo seja cumprido, Senhor. Nenhuma folha, nenhum fio de cabelo da nossa cabeça cai sem a ciência, sem a presciência, sem a autorização do Senhor. Tudo que existe é por causa do Senhor. Por isso, Pai, no nome de Jesus, nós te convidamos a nos
nos ensinar nessa noite, ou nos relembrar de algo que o Senhor já nos ensinou e que porventura tenhamos esquecido, para que, tendo uma vida prática, tendo uma vida de entrega, tendo uma vida de adoração, possamos todos os dias preparar o nosso caminho da eternidade, ou trilhar um caminho já preparado. Pai, muito obrigado pela vida de cada um que está aqui, obrigado pela minha família, meus filhos, obrigado, Senhor, pela vida abundante do Senhor, no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá, abre comigo aí em Tiago 1:22 de novo. Aleluia. Vou tentar fazer os dois. Vou tentar fazer olhando para o celular e olhando para os irmãos. Como nós somos viciados no comportamento repetido, né? Os primeiros dias que nós fazíamos as lives aqui, pensa numa dificuldade. No último dia já estava fácil, a gente já estava até sapateando aqui na frente. Aí pensando, como que vai ser? Agora chega aqui, a gente não sabe se olha para quem está vendo, se é que nós estamos aqui, mas eu acredito que estão. Inclusive os irmãos que estão nos assistindo, se tem algum irmão daqui da comunhão que está assistindo, você pode passar daqui a 20 minutos aqui para pegar a sua ceia, ok? Se alguém precisar que leve, avise no grupo da igreja, que aí os irmãos depois aqui, tem uns irmãos que podem ministrar a ceia na sua família. Mas eu preciso que você mande a mensagem no grupo e alguém vai acompanhando aí. Não é distraído, é só... Irmãos, a gente tem tido tempo, na verdade não que a gente não tivesse tempo antes, para olhar bem e observar bem, estudar bem. Nós temos visto homens de Deus de todos os lugares do mundo bem antenados com os dias das coisas que estão acontecendo. E a gente descobriu que eu li até e ouvi. Eu vou perguntar e eu tenho quase que certeza que nenhum aqui leu ou ouviu. Quem leu ou ouviu o livro que eu indiquei no grupo da igreja há uns 20 dias atrás? Nem sabe de livro, né? Chama O Coronavírus e Jesus Cristo. Quem pelo menos viu o nome do livro lá assim, O Coronavírus e Jesus Cristo. Ninguém viu? Então tá bom. Tem um livro que esse nome ele foi escrito por um autor chamado John Piper. É um autor que eu respeito muito. É um homem de nossa admiração. A maioria dos meus livros que você procurar aqui são livros dele. E ele escreveu esse livro no mês de fevereiro. Porque ele vinha terminando em janeiro, ele fez a última sessão de quimioterapia. Ele tem 77 anos, ele pegou câncer. E ele achou que não ia sobreviver ao câncer. E aí ele estava lá e aí começou a vir um movimento dessa pandemia de coronavírus, do Covid-19. E ele observou aquilo e ele teve uma revelação. E ele começou a escrever. Ele escreveu um livro de 100 e algumas páginas, não lembro. Eu sei que em audiobook dá 2 horas e 20 minutos. Então por isso que eu perguntei se alguém ouviu, porque normalmente um filme dá em torno disso, 1h50. Você pode ouvir um livro de 2 horas e 20 sem problema nenhum, né? Mas ainda que ele está dividido em capítulos, dá 2 horas e... não dá mais de 2? 12 de 22 minutos dá quanto? Dá um monte, né? 12 capítulos de 22 minutos. E aí eu ouvi, porque desde o primeiro dia que eu ouvi o anúncio dele, eu fiquei curioso demais como eu faria para ouvir e comprar. Procurei para comprar, não encontrei, até que a editora que publica os livros desse pastor no Brasil lançou ele de forma gratuita. Então você tem acesso a ele gratuitamente na editora Fiel. Você pode procurar lá, você vai encontrar ele. E aí eu ouvi uma noite, fiquei até de madrugada ouvindo, porque o que é interessante, logo que ele escreveu esse livro, logo que ele editou esse livro, ele pegou a doença com 77 anos. E a declaração dele na publicação desse livro foi: não sei se você, quando você leu, ainda estarei vivo, provavelmente chegou a minha partida. Ele não foi, ele não deu notícia ainda que ele partiu, porque já faz mais de 30 dias que ele pegou. Mas ele é muito interessante porque ele faz uma associação bíblica da expectativa que nós temos do céu e da eternidade. Ele desperta a gente. E com isso, por favor, aqui estão todos os irmãos aqui, eu vou falar porque você não está vendo, os irmãos estão de máscara, um no queixo, outro no pescoço, né? Cada um está aqui, a minha está aqui,
porque eu vou falar uma coisa para vocês. Hoje eu passei mal com esse negócio aqui, mas enfim, eu tenho 2 ventosas grandes, então quando a gente respira, o pano entra, sabe? Aí você solta pela boca, o negócio vai. Então é uma coisa muito complexa de respirar. Mas enfim, eu ouvindo esse áudio, ele dizendo assim: você precisa entender que essa doença, vou parar de falar porque chega a estar enchendo o saco esse nome. Essa enfermidade, ela não foi Deus que criou, mas a propósito de Deus nela. Ela pode ser o selo da sua aproximação definitiva da presença de Deus. Porque se você se contagiar, se contaminar nela e você partir, e você tem uma esperança real, conforme você declara que tem, é porque chegou a hora de você estar perto do seu Senhor. Mas caso você não seja levado por ela, você também tem uma oportunidade de manifestar a misericórdia, a graça, amor e poder de Deus pela sua cura sobre ela. E ele vai fazendo uma análise, um paralelo bem legal assim nas Escrituras, de tudo que já aconteceu na humanidade e no que pode acontecer, até porque ele mesmo, quando ele viu, quando ninguém dizia ainda, quando ninguém estava dizendo. E eu me lembro que eu citei aqui, fazem quase 2 meses eu gravei um áudio lá no fundo da minha casa, lá no final, e me marcou. Por que me marcou o áudio? Porque os irmãos que ouviram, por exemplo, de fora, volta e meia você estava ouvindo o áudio assim, uma moto passava, porque eu fui gravar no quintal ali, e foi bem naquele período que os motoboys estavam entregando muito, e eles passam ali do lado de casa, naquele quebra-mola ali, que eu os abençoo no nome de Jesus. Hoje, no dia eu não abençoei, né? Mas aí eles passam com aquela barulheira, e aí eu cancelei 2 áudios, e eu vi que eu comecei a me perder na sequência do assunto. Eu disse, vai com barulho de moto mesmo. E aí e eu colocava um desenho, uma impressão de que Deus estava desenhando algo que nós precisamos estar atentos. Você que é cristão, você que espera a vinda de Jesus, você que acredita que você tem uma casa preparada para você, conforme está em João capítulo 14, que existe uma morada para a sua vida, esses dias são dias ainda mais intensos de você estar olhando e prestando atenção de como está essa casa sua lá. Se ela está, se o seu nome está lá, se você está na lista lá de que quando você entrar lá, você tem um endereço já naquele lugar. Porque se nós não estivermos atentos a isso, toda a nossa vida, toda a nossa cristandade, ela caiu por água abaixo. Ela não tem porquê nós passarmos todos esses anos, lutarmos o que lutamos, vencermos o que vencemos, desistir do que desistimos, simplesmente para chegar agora e dizer assim, não, a vida tem que tocar, vamos embora, e vive a vida porque não vai acabar do jeito que está todo mundo dizendo. De repente pode até não acabar de hoje para amanhã, de hoje para o ano que vem, mas tudo aquilo que o Senhor disse há de se cumprir na minha e na sua vida, todas as coisas. E uma das coisas que Deus disse, que Ele não nos deixaria sozinhos, independente do ambiente, momento e circunstância que nós vivêssemos. E nós estamos vivendo num momento onde todas as coisas estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Elas estão cooperando para quê? Para que possa ser extraído de nós aquilo que Jesus plantou dentro de nós. Nós precisamos nesses dias estar muito atentos, porque são dias reais. Eu não compartilho, até disse que compartilharia essa semana. Nós conversamos na quarta-feira aqui, acho que quarta, que foi o Nilo, né? Nós estamos falando aqui que eu ia compartilhar um pouco mais daquilo que a gente assiste. Eu não assisto todas as notícias do medo do mundo, mas eu assisto todas as notícias que dizem como o mundo está sendo redesenhado para esses dias, para trazer medo sobre o povo. E isso é uma coisa assustadora, porque cada dia que passa a gente olha, a gente está perdendo tempo, entre aspas. Por favor, não entenda que precisa haver uma negligência ou uma indiferença com isso. Mas nós estamos aqui nos dedicando a brigar por um governo, por exemplo, nacional. Nós queremos defender e não somos partidaristas, mas cremos que Deus moveu a nossa nação para ter o governo que Ele tem. Então nós precisamos orar pelo governo, orar pelas autoridades, tanto locais, quanto estaduais, quanto nacionais. Há uma obrigação. Você está muito em silêncio, olha para o vizinho e diga assim, você tem obrigação, fala para o vizinho aí, por favor, de orar pelos seus governantes. É obrigação. Paulo fala aos romanos, mas eu não gosto do governante. Ninguém perguntou se você gosta. A Bíblia diz que nós temos que orar por eles. Se há alguém que você precisa orar, é pelos seus
governantes. Nós precisamos orar, sejam eles bons ou ruins. Mas aí nós acreditamos que Deus nos moveu para que vivêssemos um tempo onde Deus estabeleceu um governo sobre o Brasil. E nós temos visto a militância, principalmente da parte de liderança da igreja brasileira, é uma militância desesperadora. Você vê lá de cara está disposto a matar ou morrer por política, e não mata e nem morre por amor a Jesus. A gente vê o assunto, e ontem me veio numa conversa que nós estávamos tendo, rapidamente me veio o texto que você vai descobrir como que a pessoa anda por aquilo que ela vai compartilhando com você. Porque a boca fala o que o coração está cheio. Você só vai falar com aquilo que você vai colocando ali dentro. Se nós estivermos aqui o dia inteiro falando sobre doença, nós vamos falar sobre doença. Se nós estivermos falando ouvindo, ali, nos alimentando, estudando sobre política, nós vamos falar sobre política. Se nós tivermos qualquer outro tipo de assunto, ela é o que vai sair da nossa boca. E aí, num tempo onde todo o profético de Deus está palpável, parece que o que a gente menos observa é os crentes tendo uma palavra da parte de Deus para falar. Os cristãos tendo uma palavra, diz assim: olha, não tem problema, nós temos uma certeza que o mundo e tudo o que nele há, para se cumprir a palavra de Deus, vai ser consumido pelo fogo. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: se você não tiver em Jesus, me ajuda aí, até você vai queimar. Aleluia. Que isso, pastor, é medo? Não, não é medo. É porque a gente precisa entender que tem coisas na nossa vida que precisam ser reorganizadas nas nossas emoções e na nossa forma de crer. Porque senão nós vamos ficar aqui, ó, não, pastor, peraí, eu até ouvi alguns irmãos, né, falar esses dias, não vou contar quem é, porque não foi só um, então eu teria que fazer uma lista de fofoca, mas tem alguns irmãos, não só daqui, de fora do meu pastor, mas eu nem casei ainda. Não, irmão, caritó pra você, né? Faz um voto aí, diz assim: aleluia, eu vou entregar minha vida para Jesus. Faz que nem o pastor Luciano disse na live de novo semana passada. Ele está procurando candidatos. Ele está procurando assim, ele quer fazer uma lotação. E ele quer ir para lá para a faixa de Gaza, lá para aquela região do Oriente Médio. Vai colocar assim: Jesus é tudo, lá não está com nada no peito. E ele está procurando alguns companheiros. Eu sei que tem medo, que não sabe se quer casar, se não vai casar. Aí, ó, tá pronto, põe lá e vai para lá. Porque a Bíblia diz que aqueles que morrerem com Cristo ressuscitarão primeiro. Então é uma oportunidade. Caso contrário, que coisa melhor, por exemplo, do que entregar a nossa vida definitivamente para Jesus, sendo casado ou solteiro? Nós precisamos entregar as nossas vidas e cumprir o propósito. E se ainda der tempo de algumas coisas, que ainda vai dar, irmãos. Eu não sou fatalista, né? Eu acredito que vai dar tempo. Não sei se vai dar muito tempo, mas vai dar tempo de algumas coisas. Faculdade, trabalho, vai dar tempo de fazer muitas coisas. E mesmo que não dê, faça até onde Deus deixar você ir. Vá até onde chegar o momento em que Deus diz assim: agora eu botei o ponto final. Enquanto Deus não botar o ponto final, não desista de nada. Não pare com nada, não aborte nada. Faça tudo aquilo que Deus permitir que você faça para Ele, principalmente para Ele. Então nós precisamos entender que nesses dias a gente está caminhando para isso, mas nós precisamos nos encher para não ser como esse texto que eu acabei de citar, de termos na nossa boca algo para falar que não agrada, não honra, não constrói, não exalta, não glorifica aquele que nós dizemos que a nossa vida é pertencente. Porque aí você senta quando você senta no meio de fanáticos futebolísticos, o que a pessoa vai falar? Só sobre futebol. Aí você pode até pensar assim: mas eu não sou fanático em Deus. Mas se você não é apaixonado em Deus, você nunca vai falar de Deus. Você não vai falar. Você tem que pelo menos ter um prazer, um amor na pessoa que te salvou. E nós temos visto que a igreja pouco tem isso. A igreja, de uma forma geral, ela vem por vários motivos, mas ela pouco tem isso. E se nós entendemos o que Deus está fazendo, uma das coisas que Deus está chamando a igreja nesses dias é para ela sacudir a poeira e cumprir o seu propósito. E qual é o propósito de todo cristão? Ser testemunha. Porque nós estamos até falando sobre, tem um irmão que me perguntou sobre o Espírito Santo. Uma das grandes testificações que uma pessoa se tornou cheia do Espírito Santo não é a oração em línguas. Oração em línguas é bom, irmãos, ela ajuda muito a gente. Crente carnal que nem eu, ela me ajuda tremendamente.
porque tem hora que eu não tenho vontade de orar. Eu não sei se acontece só comigo. Tem dias que eu não quero orar de jeito nenhum. Parece que se eu pudesse dizer, Deus, hoje não, eu ia dizer não, mas Ele está ali todos os dias, em todo momento, em todos os lugares. Então se eu disser não para Ele, eu vou dizer não para sempre. Então não é que eu não quero Ele, mas tem dias que eu digo assim, cara, hoje não. E aí o que o Espírito me ajuda a orar quando eu não quero, quando eu não consigo, quando eu não tenho vontade, quando eu nem sei o que falar. Porque tem horas que você começa a falar e eu me pego sendo repetitivo e daqueles crentes bem enjoados que só sabe fazer aquela oraçãozinha, ó Deus eterno, maravilhoso, abençoa, tá só isso. E a gente não tem uma palavra para falar com Deus, a gente não tem um diálogo, não tem uma conversa inteligente, construtiva. Então a gente ora em línguas e Jesus, obrigado por essa ferramenta que me ajuda, e ela faz aquilo que eu não consigo fazer e me constrói todos os dias. Mas a testificação de uma pessoa cheia do Espírito Santo não é oração em línguas. A testificação de uma pessoa com o Espírito Santo não são os dons. Esses dias eu contei, não vou falar o nome dos santos, das pessoas, mas eu já vi pessoas curarem sem temer a Deus. Eu já vi reza, já vi... Quem aqui não está filmando, então ninguém vai ver que é você. Quem já foi em benzedeira aqui? Tu não vai levantar a mão? Quem já foi benzido de faca aqui? Já viu aquela faca que as velhas passavam cuspe assim, ó? Passava aquele cuspão que chegava a vir aquele trem grudado assim, aí vinha na testa assim, passava sinal da cruz, né? E falava lá, nem sei o que falava, mas falava umas coisas. Eu já vi pessoas serem curadas com uma manifestação daquela. Quem já viu o soluço parar de criança com bolinha vermelha cheia de catarro na testa da criança? Catarro não, desculpa, só o cuspizinho. O soluço, né? Isso é uma forma de benzição, mandinga, sabe aquele negócio ali, feitiçaria, né? Eu já vi crente fazer, irmão. Já vi crente pegar a bolinha, é força do hábito, pegar aquela bolinha vermelha assim, mandinga, sabe aquela coisa que põe assim na testa para tirar o soluço. Ah não, eu já vi gente botar aqui no queixo. Eu não vou nem falar porque esses dias eu vi uns crentes lendo horóscopo, aí eu assustei. Crente que lê horóscopo. Pastor, eu não leio, eu só ouço na rádio às 8h30 da manhã, para ver qual a cor preferida, qual número, qual... Ah, pastor, mas isso não é comum. E quando falo parece tão bobo, tão infantil. Vou dizer uma coisa para vocês, é tão infantil, tão bobo, tão retardado, mas tão comum no meio da igreja, porque ela não entendeu para que ela foi chamada. E aí às vezes ela quer o Espírito Santo para só combater ou competir com essas mandingas e feitiçarias comuns da crendice humana. Só isso. O que você faz? Não, eu benzo. Eu oro. O que você faz? Eu tenho o dom de cura. Eu também, eu tiro o soluço dos outros, né, com bolinha vermelha. E assim vai indo. E uma série de crendices humanas em que a igreja ela só fantasiou uma realidade. Porque quando o Senhor disse para o povo se reunir num lugar para receber o Espírito Santo, qual era o propósito? Você que tem o Espírito Santo, me ajude aí. Qual é o propósito de ter o Espírito Santo? Lembra assim? Pode até ser bíblico, se você quiser, num ambiente de igreja, você pode até ser bíblico. Qual o objetivo de ter o Espírito Santo? Oi? Guiar em toda a verdade. Vamos lá, mais. O que mais? Consolador, vamos lá. Ser testemunha. Aí, ó. Na verdade, o texto, o objetivo é esse. Eu só preciso ter o Espírito Santo para uma coisa. Porque o Espírito Santo veio, me convenceu, me conduziu à palavra. Agora eu preciso de um segundo estágio. Eu preciso caminhar naquilo que eu criei. E para mim caminhar naquilo que eu crio, eu preciso estar munido, eu preciso estar capacitado, eu preciso estar preenchido com a condição de falar por que eu creio. E o Espírito Santo é aquele que me capacita para que eu possa testemunhar a respeito daquilo que eu creio. Como é que eu vou falar para os outros a respeito de Jesus? E já viu que a gente virou tão desproposital, que assim, e não que isso seja errado, por favor, mas eu digo na ordem das coisas, que a primeira coisa que a gente quer é orar pelas pessoas para elas verem poder, mais do que elas verem Jesus nas nossas vidas. Então se hoje, por exemplo, como eu ouvi alguns líderes, não vou citar, que você diz assim, eu ouvi um líder numa reunião dizer assim, lá na minha igreja, a igreja dele, lá o Covid não pode entrar, e se alguém entrar com Covid, todos vão ser curados.
disse, uau, o cara tinha que levar ele para a NASA. Tinha que levar ele lá para a NASA, para os Estados Unidos, não está fazendo vacina, porque aí ele vai pegar o sangue dos irmãos imunes e levar para esse ambiente, que é muito mais fácil. Só que esquece de alguns textos, como, por exemplo, como o Timóteo. Timóteo era meio perebado, irmão. Timóteo era meio assim, como eu ia falar, não era perebado, ele era meio estragadinho, sabe aquele cara que está sempre com problema? Porque quando Paulo vai dar uma receita de remédio para ele, não vou dizer o remédio aqui para os irmãos, que agora nós tomamos dele, natural, né? Quando o irmão vai tomar remédio, por que ele tinha que tomar remédio? Quem lembra o texto, a sequência do texto? Por que Paulo mandou ele adicionar uma coisa, não tomando só água? Qual era o motivo? Não, pelas suas frequentes enfermidades, pela tradução. Era o cara que estava sempre doente. No mínimo ele não frequentava uns cultos desses que cura tudo que é enfermidade. Aí você olha Paulo orando para Deus e pedindo, Deus, o Senhor me tira esse problema que nós estamos aqui. Tem muitos que dizem que podia não ser uma enfermidade em si, mas olhando na observação de que Deus pode e faz quando quer tudo, ele não tirou, ele deixou uma dor constante na vida de Paulo para que ele lembrasse quem ele era. Qual era o motivo que Paulo tinha aquele espinho na carne? Para você de repente identificar o seu e eu o meu. Qual era o motivo? Quem lembra? É bom estar no culto assim, irmão. Vamos lá, quem lembra? Biblicamente, irmão. Para que ele não se ensoberbecesse. Então às vezes você tem alguém cutucando você, uma dor, uma unha encravada, aquela que você nunca consegue resolver. Qual é o problema? É só para lembrar para você que você é gente, ser humano. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você tem todas as características de um habitante para o inferno, mas Jesus não deixou. Então algumas coisas acontecem na nossa vida para nos lembrar que a nossa arrogância não nos deixa submeter à vontade de Deus. Então quando nós nos lembramos de uma arrogância, nós nos submetemos à vontade de Deus e nós nos tornamos pessoas que se humilham. E quando nós nos humilhamos, o próprio Deus pode nos exaltar, mas caso nós não nos humilhemos, Ele mesmo vai nos humilhar. Então nós precisamos ver que o que o Senhor está fazendo nesses dias é trazendo à igreja uma relação com o Espírito. Para quê? Para que ele sendo cheio do Espírito, a sua igreja sendo cheia do Espírito, ela possa ser o que? Testemunha. Testemunha do quê? Testemunha das minhas condições morais, pastor. Sim, suas condições morais são suas obrigações. Eu pedi para você abrir aqui Tiago, eu gosto de Tiago 1 aqui, verso 19, diz assim, ó. Eu ia ler o 22 só, mas o 19 diz assim: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir e tardios para falar, e tardios para ficar nervosinho. Fala aí para a pessoa que está do celular assim, não fica nervoso. Olha aí, mas fala que não, irmão, fala profeticamente aí para o irmão, você não fica nervoso. Aleluia. Nós precisamos não nos irar. Não é só não falar, é não se irar. Muito difícil esse texto, Jesus. Obrigado pelo Espírito Santo, que vai ajudar. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livre-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceite humildemente a palavra implantada em vocês, que é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa palavra, não se esquecendo do que ouviu, mas praticando, será feliz em tudo o que fizer. Esses são os dias que nós precisamos nos empenhar na prática da palavra, porque a condição de sermos bem-sucedidos, ela não está na condição daquilo que eu realizo só naturalmente, e sim naquilo que Deus vai me permitir viver. Por exemplo, hoje nós vamos tomar a ceia já, né? Nós vamos já participar da ceia. Eu estou fazendo curso com os irmãos tradicionais, eu estou olhando no relógio, eu estou contando o tempo para acabar o culto, não porque eu quero acabar o culto, mas é que eu me doutrinei nesses dias. Acredito que quando tudo voltar normal, nossos cultos vão durar 45 minutos, que o Senhor me ajude a não ficar somente assim. Mas, por exemplo, o que a Bíblia fala a respeito
de um comportamento de igreja. Qual é, por exemplo, o papel? Às vezes a gente chega, por exemplo, nós vamos tomar ceia hoje. E quantas vezes eu ensinei, porque eu fui ensinado assim, de a gente observar a ceia para tomar pela nossa condição pessoal. Não. Você nunca será proibido de tomar a ceia por sua condição pessoal. Você tem que se preservar de tomar a ceia quando você não deseja ser alguém que é praticante da palavra. E não é que você é prático em tudo, mas é quando você, dentro daquilo que você tem aprendido da palavra, você não se torna alguém disposto a ser um praticante daquilo que você tem recebido da parte de Deus. Vamos dar um exemplo prático, comum, chato de tanto ouvir, mas parece que tão longe de praticar. Quantas vezes nós temos perdoado quanto as pessoas têm nos ofendido? Quantas vezes nós temos estado disposto a caminhar com pessoas que elas não têm a mesma disposição de caminhar? Eu comentei, o Tatal essa semana me ouviu bastante, assim, tem horas que você chega num momento da sua vida e que parece tão difícil de praticar a palavra. Eu não sei se acontece só comigo, de repente você precisa orar comigo. Ora por mim, irmão, você não está orando por mim. Mas tem circunstâncias da vida da gente que... E eu sou bem real, eu não estou aqui para promover nada, eu não sou um avivalista, eu não sou alguém que quero motivar, ainda que nesses dias eu tenho sido tomado por Deus numa consciência do poder da origem da palavra evangelho. Sabe, esses dias assim, a consciência da palavra evangelho tem tomado o meu coração. Você lembra o que significa a palavra evangelho? Quem não lembra? Você lembra? Boas novas, boas notícias. E esses dias especificamente parece que, como eu sempre fui muito averso a toda e qualquer promoção do evangelho, sem ser o evangelho na sua originalidade, mas parece que dentro de mim surgiu uma realidade de fé onde digo assim, cara, vai funcionar. Em meio a tudo o que diz que não vai funcionar, dentro de mim tem uma expectativa que agora é que vai funcionar. Agora é que quando você tiver que preparar, como eu ouvi essa semana, minha sogra que gosta dessa parte, você vai ter que procurar uma caverna para poder se esconder, né? Porque o único lugar, vai estar gravado, mas é um dia só, né? A liberação da tecnologia de domínio mundial, ela só tem um lugar que ela não alcança as pessoas, são dentro das cavernas. Né? Só esse lugar. Se você não tem uma caverna própria, por favor, seja um desencavernado e procure uma aí, que o único lugar que as pessoas não serão monitoradas pela internet ou pelas redes de informática do mundo a partir de 2023, o único lugar que não se vai encontrar são as cavernas. Ou vão virar tatu, né? Vai furando para baixo. Por isso, inclusive, como é que é o nome daquelas casas que fazem baixo? Esse negócio aí. Lá não pega o sinal, né? Então, assim, nesses dias, aonde para mim está me dando assim, dentro de mim está surgindo uma vontade de me preparar para enfrentar essas condições que virão. Irmãos, a gente ri, mas deixa eu falar uma coisa para você, o negócio está mais acelerado do que a gente imagina. Eu compartilho poucas coisas, porque eu sei que os irmãos não assistem, até porque não tem tempo, né? Todo mundo trabalhador, o único que não trabalha sou eu aqui, né? Então, a ideia, lá os irmãos não podem estar assistindo tudo, mas o negócio está mais acelerado do que você imagina. Então, nesses dias, o que o evangelho, a palavra evangelho tem produzido dentro de mim? Uma consciência de que é hora de botar a cara para fora. É hora de dizer assim, ó, quem que vai perseguir, pode correr atrás, eu não corro muito não, você vai ter que me pegar. Mas por quê? Porque é hora de a ação do Espírito Santo ser poderosa na vida da gente, testemunha. Só que quem nunca conseguiu ser testemunha numa vida pacífica, imagina num momento agora de adversidade, no momento de perseguição, no momento de confronto da sua fé, no momento de provocação daquilo que você acredita. Porque assim, ó, tem um irmão que eu não vou falar o nome, que está registrado. Ele ficou muito feliz porque eu disse, não vou falar que o nome dele é igual ao meu, né? Ele ficou muito feliz. Um dia ele estava frustrado lá em casa porque ele perguntou, e agora quando viesse a perseguição, como é que ia fazer, como é que ia defender a família? Eu disse, não, para defender a família você pode ir ao extremo, né? Você pode dar umas pedradas, eu não vou falar, não vou incentivar, né? O que pode ser? Você pode dar uma pedrada com metal, você joga uma pedra com metal,
como é que é o nome daquele que a gente fazia quando era criança? Trabuco, né? Com bambu, aquele assim, você pode jogar para defender a família. O que você não pode sair fazendo é ser um justiceiro querendo resolver e acabar com os inimigos de Deus. Mas proteger a sua família, a sua casa, você pode, né? Você pode tranquilamente fazer. Mas agora, se for o confronto da sua fé, não. Tá só você e o camarada aquele que está contra o Senhor. E ele diz para você: agora nós vemos nós dois aqui, vamos num embate aqui, você vai negar a sua fé ou você vai se defender? Você vai produzir uma justiça em você mesmo e uma autodefesa para continuar vivo. É nesse momento que nós vamos ser confrontados com aquilo que acreditamos. Com a família não, irmão, pode pegar lá os 3 listas, deixar em casa, aqueles pau de amansar louco, deixa tudo atrás do guarda-roupa assim, que para proteger a família sim. Agora, pela sua fé, você não precisa proteger, você precisa morrer por ela. Por aquilo que você acredita, você precisa testemunhar a respeito disso. Então nós vemos em dias que o testemunho vai ser necessário. Só que como testemunhar? Num momento de adversidades nós não testemunhamos, nem para que aqueles que precisam ser alcançados sejam alcançados ainda. Você já viu o quanto nós somos negligentes em nos responsabilizar por pessoas que procuram a respeito da fé? As pessoas às vezes dizem: eu estou meio com dificuldade de saber o que eu faço, para onde eu caminho, minha fé está fraca. Quantas vezes você pegou uma pessoa que está fraca na fé, que está indisposta espiritualmente e disse assim: vou orar por essa pessoa, nesses dias? Ou uma pessoa que procurou você nesses dias, ou nesse mês, ou nesse ano, e disse assim: olha, eu estou fraco na fé, estou morrendo, está difícil, está não sei o quê. Quantas vezes você pegou e disse: eu vou orar por você, e vou na sua casa, ou vou por telefone, eu vou ficar orando por você até que você se fortaleça de novo? Nós não nos responsabilizamos, na grande maioria das vezes. Nós não nos responsabilizamos por não entender que o Espírito Santo nos dá essa condição. Porque o Espírito Santo nos foi dado para que nós nos tornássemos testemunhas. E são dias que estão sendo desenhados, onde muita coisa vai acontecer conforme nós acreditamos, ou pelo menos, se Deus quiser, é assim que funciona. Muitas coisas vão acontecer na minha, na sua, nas nossas vidas nesse tempo. Coisas que de repente você imaginava que nunca mais ia acontecer, vão acontecer nas suas vidas. Mas também vai acontecer o dia de nós sermos afrontados e provocados por aquilo que nós cremos, de nós sermos afrontados e sermos conduzidos a um momento de ter que dizer: será que é fato Jesus ser Deus das nossas vidas ou não? Nós precisamos nesses dias estar revendo as nossas vidas e entendendo que todas as coisas que estão acontecendo, e nós precisamos nos guardar por um propósito, de continuar testemunhando a respeito do Cristo nas nossas vidas. Não é você fazer uma loucura irresponsável de querer: não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou me morrer de uma vez para que eu não precise passar por isso. Não, é se prontificar isso. Como que nós vamos viver esses dias agora? Como que será a nossa prática da fé? Porque como eu comecei a falar e saí um pouquinho, a disposição não é o pecado que eu tenho que me impede de tomar, ainda que você precisa se livrar do seu pecado. Olha para o seu irmão e diga assim: se livra do seu pecado, irmão, por favor. Não, olha nos olhos da pessoa e diga assim: se livra do seu pecado, por favor. Aleluia, tem que se livrar. Pastor, eu não tenho pecado, então ora por mim porque eu tenho. Então se você já está sem pecado, ora por mim porque você vai ser o próximo arrebatado nesses dias, né? Antes dos outros. Porque só quem andou com Deus e quem não tinha pecado que foi levado primeiro. Então se você não vai nessa noite, eu acho que você tem pecado. Porque nós precisamos entender aquilo que Deus está construindo e por que Ele está construindo nas nossas vidas. Agora nós precisamos entender qual é o papel das nossas vidas cheias do Espírito Santo como igreja. O porquê que eu vou comer do pão, porquê que eu vou tomar do cálice. Qual que é o motivo? É porque eu entendo que a obra salvadora de Jesus Cristo, através da cruz do Calvário, uma memória que me é trazida pelo Espírito Santo, foi para que após a sua ressurreição eu vivesse a vida dele. Então eu vivendo a vida dele, eu preciso viver na consciência de que eu faço parte de um projeto infalível de Deus que chama-se igreja. E nesse projeto infalível de Deus, que chama-se igreja, eu sendo o antebraço e não funcionando, eu vou trazer anomalia para o restante do corpo, vou trazer algum tipo de problema. Porque se eu falei certo, esse é o antebraço?
antebraço, né? Braço, antebraço. Se o seu antebraço secar, a sua mão poderia estar sadia, mas ela vai deixar de funcionar. E que nós precisamos nos responsabilizar aqui, entendendo que participar do corpo e do sangue de Jesus é produzir saúde à vida de alguém. É produzir vida a alguém, a partir de cada um de nós. Você é um transportador de vida para que outro membro consiga funcionar. Você não vai conseguir ser igreja se você não produzir condições para que mais pessoas vivam através de você. Você não entendeu do corpo ainda, você não entendeu do pão, do suco, você não entendeu da igreja. Se a sua prática, se o seu comportamento de fé não produzir uma vida nas pessoas que estão ao seu redor. E como corpo, você precisa entender qual que é a sua função real. Porque se você não entende, você come e bebe para a sua própria condenação. Eu não estou falando de perfeição. Olha para o irmão, sei que você estava com muita saudade de fazer isso, só que eu estou muito ameno nesses dias. Olha, se você não é perfeito, eu ia dizer outra coisa. Eu estou ameno nesses dias, estou fazendo curso. Você não é perfeito. Aleluia. Mas para que a perfeição do céu venha, você precisa ajudar essa pessoa. Você precisa amar o seu irmão. Você precisa... A live acabou, Rafa? O Rafa está lá dizendo, a live acabou. Eu não estou nem aí para a live, eu já nem queria, mas a live hoje... Aleluia, acabou? Não? O Rafa está lá, acabou a live. Mostra os papelzinhos que vocês fizeram aí, por favor. Olha lá, olha lá. É claro que eu não enxergo o que está escrito lá, né? Mas é 2 minutos, 5 minutos, os irmãos estão profissionalizando. Mas louvado seja Deus pelos irmãos que estão na live, amém? Não estou desprezando ninguém não, mas é bom demais estar com os irmãos. Mas entenda, o Espírito Santo nos preencheu para que fôssemos testemunha. E a testemunha é o meio aonde a minha vida conecta outras pessoas e a vida de Deus pode fluir entre nós. É quando a vida de Deus flui a partir de mim, não porque eu sou merecedor, não porque eu sou bom, não porque eu sou perfeito, não porque eu tenho qualidades, é porque Deus escolheu. Cada um de nós que estamos aqui, nós não viemos aqui pela nossa própria vontade, nem você foi salvo pela sua própria vontade. Você foi salvo porque Deus escolheu você. Deus escolheu a sua vida e Ele mandou o seu Espírito para ajudar você, inclusive a fazer uma coisa que eu não consigo fazer e nem você sozinho, que é se arrepender. Porque é o Espírito que nos convence do pecado. Nem se arrepender você consegue, nem ter consciência de pecado você consegue, nem acreditar em Jesus você consegue. Eu também não consigo. É por isso que Ele se fez homem, se humilhou, e a partir dali Ele também deixou o Espírito para que a gente pudesse ter essa consciência, para que o homem não se glorie em si mesmo, porque é o Senhor que faz toda a obra em nós, porque é o Senhor que opera o querer e o realizar. É o querer dele e o realizar dele na minha e na sua vida. É Ele fazendo tudo em todos, tudo em nós, porque é Cristo em nós, esperança da glória. Não é por nós, não há mérito, irmãos. Então, pastor, vamos viver a vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não deixa não. A vida que precisa conduzir as nossas vidas é a vida do Cristo ressurreto. É onde eu participo da ceia e eu sei que eu tenho uma consciência. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quais são as pessoas que você sempre sonhou que morasse com você na eternidade? Quais são as pessoas que você sonhou ou pelo menos desejou? Quais são as pessoas que você desejou que não morasse com você na eternidade? Aquelas que você disse, não, essa podia ir para o inferno. Essa pessoa que me incomoda demais, essa vai para o inferno, porque ela não merece. Ela é igual a você. Se eu fosse você, eu dedicava mais tempo em oração, porque ela é muito parecida comigo e com você, que ela não merecia. Então nós precisamos orar mais, para que mesmo sem merecer, ela consiga, eu, ela, você, todos consigamos ouvir a Jesus e dizer, Jesus, seja feita a tua vontade e não a nossa. Cumpre em mim o teu querer, para que eu possa entender que participando da ceia, participando do pão, comendo do pão, esse pão é aquele que foi partido em meu favor, é muitos. Cada vez que você se alimenta do pão, você está se alimentando da natureza, da realidade da vida de outra pessoa.
Às vezes você está ali se alimentando, participando, porque a ideia da ceia nunca foi comer, irmãos. Não sei se você já entendeu isso. Não é comer, não é você sair correndo aqui. Paulo fala em 1 Coríntios 11 que as nossas reuniões fazem mais mal do que bem, porque as pessoas, quando se reuniam para comer, e era perca de tempo se reunir para comer. Então você não veio comer a ceia, você veio fazer o quê? Participar da ceia. Você veio aqui participar, por quê? Porque você vai participar da vida comum da igreja. Você de repente vai pegar o pedacinho, né, do pão, e você vai entender que de repente você precisa cuidar bem desse pão, porque esse pão é um pedaço da vida de um irmão que você não está tendo zelo com ele. Não é que você vai morder o irmão, tá bom? Por favor, ninguém vai morder ninguém. Estou falando é que de repente você precisa entender que você vai pegar, você vai participar da vida e da natureza, você vai ser íntimo de alguém e você precisa se responsabilizar por essa pessoa. Você precisa ser responsável principalmente na oração. Se é uma coisa que Deus, eu digo que Ele facilitou na vida de todo crente, é chamando o crente para a sua primeira responsabilidade, orar. Porque se fosse para servir, todos nós estávamos enrolados já. Na grande parte de nós já estávamos enrolados. Porque nós sempre medimos o serviço. Merecedor, não merecedor. Vale a pena, não vale a pena. Tem retorno, não tem retorno. Então se você só ora, você já primeiro cumpre uma vontade de Deus, mas você faz aquilo que de repente, naturalmente, você não conseguiria fazer. Então, você precisa entender que nós participamos da ceia. E quando nós participamos da ceia, nós somos praticantes. Nós não somos somente ouvintes. Praticantes do quê? De um rito religioso? Não. Nós não somos praticantes de um rito religioso. Nós somos praticantes de uma vida que foi estabelecida pelo próprio Pai sobre os seus filhos. Nós participamos da vida, a vida do Cristo ressurreto. Eu queria que você pegasse aqui o pãozinho, se você pode, o pão e o suco. Vamos levantar, você circula, por favor. Pode, se ele acabar, pode começar de novo, mais 10 minutinhos. Hoje nós não vamos distribuir uns com os outros, né? Eu repito de novo, se os irmãos quiserem, mande no grupo. Tem alguém que mandou no grupo que vai querer ceia? Você viu lá, alguém viu? Mandou? Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Espírito, em verdade Te adoramos, Te adoramos, em espírito, em verdade Te adoramos, Te adoramos, Rei dos Reis,
e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o ar. Aleluia. Pai, nós te damos graças. Somos gratos porque o Senhor nos alcançou, Jesus. Somos gratos porque operou em nós a tua misericórdia. Éramos errantes, perdidos, sem esperança, mas o Senhor escolheu nos alcançar. Não há mérito em nós. Somos salvos pela graça e pela fé caminhamos nessa salvação. Pela fé nos movemos na tua palavra, pela fé agradamos o Senhor. Quero te agradecer, Deus, porque sabemos que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos segurado com mão forte. O Senhor tem nos guardado e nos livrado de todos os juízos que são cabíveis às nossas vidas. Mas o Senhor escolheu nos amar e nos dar oportunidades diárias de viver segundo a tua misericórdia e cumprir a tua vontade, vivendo o propósito eterno. Quero te agradecer, Pai, em nome de Jesus, por esse momento, pela oportunidade que temos de compartilhar a respeito das coisas do Senhor, das coisas sagradas e consagradas a Ti. E aqui nós estamos num ambiente de pessoas que foram consagradas pela habitação do Teu Espírito, não por esforço próprio, mas pela ação salvadora, misericordiosa, amorosa do Senhor. Que cada um possa experimentar nesses dias tudo aquilo que o Senhor tem preparado. Sei que o Senhor tem algo novo nesse tempo, sei que o Senhor tem algo escrito para esse tempo, sei que o Senhor tem algo determinado para esse tempo, nas várias áreas das nossas vidas. Sei que o Senhor tem tempos de conquista, tempos de vitória, mas o Senhor também tem tempos de separação de cada um. Por isso, Pai, no nome de Jesus, que cada um possa se mover nesses dias, esses dias tão preciosos que antecedem a tua vinda. Possamos nós nos mover na voz do teu Espírito, na voz da tua palavra, Senhor, no nome de Jesus. Que todos estejam atentos, Deus, e entendendo a sua função como corpo, sua função como membro, sua função como igreja, sua função como filho do Deus Altíssimo. E na natureza dessa filiação possamos estar submetidas ao Pai, possamos estar rendidos à vontade do Senhor, Deus. Que cada um possa se alegrar no seu lar, na sua casa, junto à sua família, as grandes conquistas que o Senhor permitirá nesses dias, que servirão de refrigério para os dias vindouros. Sei que o Senhor aumentará a sementeira e o fruto da justiça da vida de cada um nesse tempo, no nome de Jesus, para que nos dias vindouros todos estejam prontos, tanto para honrar ao Senhor, quanto para servir aqueles que precisarão ser servidos nessa área, no nome de Jesus, Pai. Sei que é um tempo onde o Senhor derramará com abundância sobre a vida dos teus filhos, um tempo onde todos estão com medo do caos e do prejuízo. O Senhor fará a diferença novamente na vida dos teus filhos, para que todos possam ver a diferença daqueles que servem para os que não servem, do justo e do injusto. E nós não somos justos por nós mesmos, nós somos justificados pelo teu sangue.
É por isso que nós estamos participando, Deus, da ceia em memória ao Senhor, trazendo a memória que não é por nós, não é nada por nós, é tudo por causa do Senhor. Não há mérito em nós, não há nada em nós que possa ser bom, mas o Senhor escolheu, mesmo nessa condição, colocar o teu melhor sobre nós, a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai. Que a alegria do Senhor, que é a nossa força, nos conduza todos esses dias para as decisões que devem ser tomadas, para que pela sabedoria do alto possamos nos mover e nos alegrando, porque recebemos tão grande salvação, uma salvação que nunca poderia ser alcançada se não fosse um presente do Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos, da minha família. Muito obrigado, Senhor, pela nossa casa. Muito obrigado porque o nosso nome está escrito no teu livro. É por causa disso que nós estamos aqui, porque o nosso nome foi escrito pelo Senhor. É por isso que nós estamos aqui, como família da fé, que estamos sendo construídos para nos tornarmos semelhantes ao Senhor Jesus. Muito obrigado. Sejamos praticantes de toda a verdade no nome de Jesus. Amém? Você pode participar do pão e do cálice. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas.